Amigos queridos, mantenhamos a serenidade íntima nesta hora, buscando pacificar os nossos corações do desalinho da nossa rotina, para entrarmos na serenidade deste ambiente espiritual, preparado para nos receber, imantado das vibrações do bem e da verdade, convidativo a reflexões constantes para juntos unirmos os nossos pensamentos a Jesus, Mestre amado, e pedir humildemente Sua presença em nossas vidas. Que estes amorosos benfeitores possam trazer aos nossos corações o alento e a esperança, e aos nossos pensamentos o amparo da verdade. Ensina-nos, Senhor, a servir em Seu nome, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na Terra seja pautada no bem constante. Aqui estamos, Senhor, confiantes, a entregar-nos docilmente à manifestação desses honrados benfeitores que solenemente aqui se apresentam, responsáveis por este Evangelho. Seja a nossa palavra nesse dia, Senhor, conduzida por esses pensamentos misericordiosos. Assim, Mestre amado, reconhecidos em nossa pequenez, ainda assim dizemos: Senhor, eis-nos aqui. Faça-nos instrumentos do Seu amor e da Sua vontade, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Estamos refletindo sobre o que é mesmo a verdadeira pureza. Mãos não lavadas. E diz assim esse item: depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca quem lameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. Dessas todas mazelas citadas, nós estamos mais atentos à hipocrisia, aos adultérios e à desonestidade em geral, que geram males que atormentam o espírito. E desses males, que atormentam o espírito, o que sai da nossa boca? O que sai da nossa boca é do que está cheio o nosso coração. Nós temos que compreender que sair da nossa boca é externar o pensamento. E esse pensamento, através da palavra externada pelo verbo, é que muitas vezes evidencia para nós quem somos. Mas, às vezes, educados que já somos, nós não proferimos más palavras, mas proferimos más vibrações. Muitas vezes isso nos deixa na incoerência, que é o que aqui o Evangelho está chamando de hipocrisia, e que nós trouxemos de Emmanuel, uma lição que eu até já falei aqui, mas queria abordar um outro enfoque dessa mesma lição do caminho, verdade e vida, que é purificação íntima,
nós estamos sendo convidados a fazermos uma ação saneadora interna, para que quando o nosso interno transparece, ele seja o mesmo que todos já sabem sobre nós. Então, nós estamos chamando de coerência. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Tiago, versículo 4, capítulo 8. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. Isso escrito dá-nos a impressão que temos uma vida dupla, que nós temos uma vida exterior e uma vida própria íntima. O chamamento de Jesus a essa purificação é um chamamento de que internamente e externamente sejamos os mesmos, para nós tirarmos as máscaras e cair os véus da hipocrisia. O mundo interior é a... Desculpa. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Por mais que nós queiramos vedar o mundo interno, ou seja, não deixar transparecer, e criarmos para isso verdadeiros personagens que agradam as pessoas, mas que não correspondem a quem somos, o nosso mundo interno aparece. Aparece porque somos espíritos que temos um campo vibratório ao nosso redor. E essa psicosfera que nos retrata energeticamente comunica as nossas vibrações. E aqueles que interagem conosco, interagem com esse campo de vibrações derivadas do nosso mundo íntimo. Ora, se o mundo íntimo está contaminado por essas mazelas agora citadas, é essa comunicação que está saindo de mim. E quando as pessoas se relacionam comigo, elas vão se relacionar com a força de imantação do que eu criei para mim no mundo interno que está no mundo externo. E ai de alguém se denunciar quem sou, porque eu vou negar e vou me justificar. Tem sido assim a humanidade, né? E é por isso que o chamamento é forte, para nós entendermos que nos relacionamentos, esses desequilíbrios, né, citados no Evangelho, eles estão formatados em imagens mentais ao nosso redor. E é com isso que nos relacionamos. Aliás, essas vibrações e imagens mentais chegam antes do que eu mesma nos relacionamentos. Elas primeiro se apresentam, porque nós estamos falando de relacionamentos entre espíritos. Então, a purificação íntima é essa oportunidade bendita que tem sido nos dado de saber quem somos verdadeiramente e fazermos a mudança. Ao invés de fazermos mudanças de comportamentos, nós precisamos fazer mudanças de pensamentos, para que o pensamento gere novos hábitos. Então, o Evangelho ele tem uma aplicabilidade imediata. É eu fazer das minhas dificuldades, né, transformar em novos pensamentos sobre as velhas coisas que eu arrasto há séculos. Pensar diferente para sentir diferente e viver diferente para criar hábitos diferentes é a ação saneadora. Porque quem de nós gosta de saber que caminha com as suas sujidades no coração, né? Então, em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece, diz Emmanuel. Porque o que mais fácil é nós mudarmos o jeito de falar, o jeito de nos comportarmos, nós mudarmos o externo e termos, às vezes, a ilusão de que isso mudou o interno.
E o Evangelho está dizendo que nós precisamos mudar essa forma de viver a vida arcaica, superada, que cristalizou em mim a desonestidade, a adulteração, a infidelidade e outras emoções doentes, corrompidas pelas sensações prazerosas, porque o que nos detém nas impurezas, vamos dizer assim, as emoções corrompidas que geram sensações de prazeres mórbidos. É isso que marca e retém o espírito, escraviza o espírito. Então nós temos que perguntar para nós mesmos: aonde eu estou preso? Aonde eu estou escravizado? Que sensações são essas? Que eu não supero mágoas, ressentimentos? Que sensações mórbidas são essas? Que passou já encarnações e eu ainda estou na mesma temática, porque é o caso, se nós formos pensar na multidão dos aflitos que somos, são séculos e séculos que nós estamos repetindo o mesmo tema. E por isso que nós estamos na doutrina dos espíritos, dentro de uma metodologia que Eurípides Barçanufo trouxe para nos socorrer, de aplicar em nós. Então, será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas. Nós precisamos de ter crenças, então a gente facilmente se diz religioso de tal ou qual religião. Fácil confessar. Operar a adesão verbal a ideologias edificantes é simples e é um bom começo, já aceitamos. Já estamos na compreensão. Outra coisa é realizar a obra da elevação de si mesmo. São coisas distintas. Por isso que nós estamos falando do farisaísmo, que preconiza cultos externos. Então a pessoa frequenta a casa espírita em várias reuniões, desenvolve atividades, mas isto ainda é externo. Poderá ser interno se é uma pergunta que a gente sempre faz aos nossos evangelizadores, sempre, há 20 e tantos anos, é essa. O trabalho que você realiza tem te modificado? Então, o trabalho é efetivo. Se o trabalho que eu realizo na casa espírita não trouxer transformações, é culto externo. Vou lá, me beneficio, faço isso, trabalho na creche, no asilo, dou passe, falo do evangelho, tal. Faço as coisas que todos fazemos nas casas espíritas. Mas, muitas vezes, a pessoa está 10, 15, 20 anos na mesma atividade e ela traz o mundo íntimo em desalinho, com graves comprometimentos, até de natureza obsessiva. Então, o apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos. Então, o apóstolo Tiago não derrubou as tradições dos judeus antigos. Vamos lavar as mãos antes das refeições. Porque esse não é de todo um hábito ruim, ao contrário, é um hábito saudável. Então, Tiago resgata esse hábito, ele não nega. Isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, porque o comportamento adequado é importante. Nós temos que ter uma adequação de comportamento nos ambientes, e Tiago, o apóstolo, assim orientou: retifiquem as atividades no plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, porém, apelando igualmente para que se efetuasse a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência. Olha que respeito, né? Os hábitos das tradições continuem, porque
se apresentar higienizado, se apresentar adequado em qualquer ambiente é condição moral, gente, não é condição sanitária. As pessoas mais elevadas, elas sempre têm hábitos de higiene muitíssimo bem desenvolvidos, muitíssimo. Mas que igualmente, olha que interessante, a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevassável dos seus pensamentos, que é o mundo íntimo, que é a consciência. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, que é o Tiago, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo. Quer dizer, o ânimo bem fortalecido na fé, né? Porque é a fé que resulta no dinamismo do espírito, no bom ânimo. Porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Eu volto a falar da palavra, só para a gente encerrar a nossa parte, da palavra postura, que significa sentimentos, pensamentos e ações alinhados num fio de prumo. E aí há uma revelação de quem somos, verdadeiramente. Então, nós às vezes chegamos à desencarnação sem ter sabido quem somos. E ainda assim com a ilusão de pensarmos que já éramos o que ainda não construímos em nós, porque estávamos apenas pautados em comportamentos exteriores e não em hábitos espirituais. Amigos, falar de coerência, falar de pureza do coração, é revelar tudo isso, principalmente através da palavra. Porque a palavra nos revela. Mesmo que nós nos esforcemos para medir o que vamos falar, nós podemos imantá-la de uma vibração que não é bem exatamente aquela que nós deveríamos emanar de nós. Então, Eurípides, na sua metodologia extraordinária da evangelização de espíritos, traz esse tema, a palavra, o verbo, como um dos temas mais importantes no processo da nossa evangelização. Não é só vigiar o que nós estamos falando, mas a vibração que produz a palavra. E para conversarmos sobre esse tema, nós trouxemos um texto do livro Vinha de Luz, intitulado O Verbo é Criador. É uma citação de Mateus, em que Jesus diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Então, quando ele diz contamina o homem, quando o nosso coração está cheio de medo, de amargura, da falta do perdão, de rancor, quando o nosso coração está repleto das sensações desajustadas das leis divinas, o homem fica contaminado. E se nós nos sentimos contaminados, nós contaminamos os outros. O grande problema da contaminação íntima é o quanto nós contaminamos o ambiente que nós nos encontramos. O quanto contaminamos aquelas pessoas que nos cercam. E
nós estamos vivendo um momento de pandemia e todos nós sabemos que nós utilizamos a máscara muito mais para não contaminar o outro do que para evitar a própria contaminação. Então, esse momento é um momento muito importante de conscientização para nós, porque muitas vezes nós estamos contaminados e não percebemos, porque estamos tão habituados àquela forma de pensar, estamos tão habituados na forma de elaborar aquele pensamento, que saímos por aí contaminando corações sem nem perceber que isso está acontecendo. E Emmanuel então traz esse texto para nós, dizendo assim: o ensinamento do Mestre sobre o véu da letra consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. Então, o que acontece conosco quando a nossa palavra é ríspida, quando a nossa palavra é crítica, quando nós imantamos de ironia o verbo que sai de nós. Às vezes, nós nos observamos e observamos aqueles que estão ao nosso redor falando de assuntos seríssimos, às vezes até muito doloridos, mas com uma pitada de sarcasmo, de intemperança. E não percebemos o quanto isso desarmoniza o nosso mundo íntimo. Esse estado de vigilância de como nós estamos conversando, como estamos pronunciando o nosso verbo, é fundamental para o processo de evangelização que nós queremos fazer conosco. E ele continua: o que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. É tão fácil nós induzirmos uma pessoa a pensar como nós, a sentir o que nós estamos sentindo. Às vezes alguém nos faz alguma coisa que não aprovamos, que nos entristece, e nós saímos por aí comentando com aqueles que nos cercam o mal que nos foi praticado, que alguém praticou contra nós, para angariar mentes e corações para aquele mesmo estado de vibração que nos encontramos. Na verdade, o desejo é de que nós possamos ter aliados no mal. Porque se o que nós sentimos é algo que nós não podemos caracterizar como bem, e se nós temos necessidade de comentar aquilo, é porque temos ainda necessidade íntima de perpetuar o mal que estamos sentindo. Nós queremos que outras pessoas saibam da nossa indignação, do mal que fomos submetidos. Porque quando aquela pessoa entra em contato com aquele mal, ela toma um partido. E ao tomar um partido, ela penetra naquele campo de maldade que nós estamos aterrados. E ele continua: do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruínas e aniquilamento.
Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam os espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Isso é uma coisa muito importante, né? Toda calúnia é um veneno. E todo veneno intoxica. E toda intoxicação paralisa. E toda paralisação nos conecta com o mundo de sombras que nos rodeia. E, obviamente, que quando uma calúnia surge, isso que é muito importante, se é calúnia, não é verdade. Quando uma calúnia surge, esse movimento ele tem uma direção. Em geral, alcançar os espíritos generosos, atormentar aqueles que se encontram apostos no trabalho e, em geral, no caminho do bem. E é claro que a calúnia atormenta. É claro que a calúnia causa, mesmo nos corações generosos, um mal-estar. Mas aqueles que estão no caminho do bem têm mais facilidade de se desvincular daquelas vibrações que não são coerentes com a verdade. Enquanto que aqueles que a produzem estabelecem dentro de si mesmo um mecanismo viciado de continuar naquele patamar de vibração. E aí que mora o perigo, né? Porque ficamos espíritos viciosos na calúnia. E quando a gente diz calúnia, é importante a gente refletir bastante sobre isso, porque uma coisa é nós termos convicção de que uma pessoa está fazendo algo que é o bem e nós criamos uma situação contrária para expor a pessoa, para desequilibrar a pessoa, mas não só nessa circunstância nós fazemos isso. Muitas vezes uma pessoa faz alguma coisa com as melhores das intenções e nós interpretamos com as nossas piores vibrações e fazemos comentários que não correspondem à verdade. Então, aquilo não está dentro da criatura. Embora o que ela tenha feito, embora o comportamento daquela pessoa possa denunciar algo que se assemelhe àquilo que nós estamos imaginando. Então, a importância de nós entendermos com profundidade o que é a calúnia. Porque quantas vezes, por não compreender o ato de alguém, saímos por aí espalhando a maldade. E ele continua: do coração dos maus, dos perversos, dos inconscientes, surge com o poder verbalista os primórdios das quedas, do ciúme e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz que deram impulso. Então, olha a importância de nós compreendermos esse movimento da alma, porque o que nós sentimos de verdade quando nos aproximamos de alguém que tem essa característica ainda da maldade, da perversidade, do pensamento adulterado em relação ao bem e à verdade. Causa necessariamente em nós uma desacomodação vibratória, sem que isso signifique necessariamente
maus pensamentos. Mas o desequilíbrio lá promove uma desacomodação aqui, que não necessariamente precisa ser desequilíbrio. Então, esse estado de vigilância que nós precisamos ter, ele é fundamental em nossas vidas. Assim também, a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. Uma coisa interessante que muitas vezes acontece, às vezes nós estamos vendo duas pessoas, uma sendo assistida e outra fazendo a assistência fraterna. Às vezes uma pessoa que está fazendo assistência, ela começa a fazer uma colocação para nortear, para auxiliar aquele espírito que buscou aquele recurso, e aquela palavra posta com lucidez e com sentimento, quebra estruturas, às vezes milenarmente acumulada no espírito. Tem um processo que é muito semelhante a isso. Determinadas sementes que são muito duras, o que a gente faz? Nós colocamos por um segundo numa água fervendo e por um segundo numa água quase na condição de gelo. Quando nós colocamos essa semente em duas temperaturas muito adversas, o que acontece? Aquela estrutura, ela se torna porosa, ela fica carquelada, porque o choque de temperatura faz isso com as estruturas mais duras, racha. E olha que interessante, quando nós estamos com alguém e aquela pessoa está envolta por pensamentos desequilibrados, por pensamentos contrários ao bem e à verdade, até maléficos, e nós envolvemos com o máximo de benevolência que nós damos conta de sentir, com o máximo de clareza, de lucidez, de amorosidade que somos capazes de emitir, acontece o que acontece quando nós fazemos esse trabalho com a semente. Esse choque de vibração entre o bem e o mal carquela estruturas milenarmente acumuladas pelo espírito e verdadeiramente cai no chão estruturas, cascas que nós carregamos. Eurípides nos mostra que entrar em contato com um espírito mais evangelizado que nós, com conquistas maiores que a nossa, nós temos grande chance de romper com as nossas cascas, com as nossas vibrações contrárias ao bem. Porque esse choque, que obviamente não é de temperatura, mas é de vibração, promove uma modificação na nossa estrutura íntima. E nós podemos enxergar e deixar penetrar a luz que antes não víamos. E para finalizar o nosso texto, ele termina assim: em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos que o Divino Mestre, de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. Então, nos permitamos ser envolvidos por esse verbo divino de Jesus, por essa luz a realmente iluminar as sombras que ainda trazemos, para que essa situação de incoerência, hipocrisia, que há dentro da nossa intimidade possa se desfazer. Vamos fazer a nossa prece.
Jesus, nosso Mestre, divino amigo das nossas vidas, que nesse instante tão oportuno que nos encontramos em Seu nome, rogamos ao Seu coração, Senhor, que nos fortaleça, que nos ampare, que nesta hora abençoada do dia, que a claridade do sol nos aquece o coração, possamos nos entregar com alegria e bom ânimo, Senhor, a sentir o amor de Deus por nós, este amor que nos aquece, que nos fortalece. Sejamos nós, Senhor, os espíritos, a aprender a viver de acordo com a boa nova que o Senhor nos trouxe. Possamos amparar os caídos, fortalecer aqueles que se encontram próximos de nós, que nos buscam para serem socorridos. Que nesta manhã gloriosa das nossas vidas, Senhor, possamos aproveitar esses momentos para iluminar todo o nosso dia, nos ligarmos aos Espíritos bondosos que velam por nós. Protege, Mestre, todos os nossos irmãos da terra que sofrem, que se encontram perdidos, distanciados do bem. Ampara nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Fortalece-os para que eles possam seguir amparados pelo seu amor. E nós outros, Senhor, queremos te agradecer por nos encontrarmos na terra do Cruzeiro, na pátria do Evangelho. Que aqui possamos realizar nossas mínimas tarefas, nos tornando espíritos mais hábeis, mais justos, mais amorosos para a prática do bem. Que o Senhor nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.